Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da nossa série através da Bíblia, da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas dentro do livro de Colossenses. Nós estamos aqui, na última aula a gente falou aí sobre esse nosso posicionamento aqui, né? Nós éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, e agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Ou seja, aqui foi o preço da nossa reconciliação. Como eu chamei a atenção aqui, a reconciliação ela teve um altíssimo preço, que foi exatamente a morte de Cristo. E agora, a gente, como eu falei, a gente tem aí o que Cristo fez por nós, arriscando sua própria pele, se comprometendo completamente conosco em termos da sua obra redentiva, da sua obra salvífica, para que nós finalmente chegássemos até a presença dele e nos tornássemos amigos de Deus. Agora, nós temos uma expressãozinha aqui no versículo 22 ainda, que é uma parte que me chama bem muita atenção, que é quando ele diz: para apresentar-vos perante ele. Para apresentar-vos perante ele. Ou seja, aqui, antes da gente seguir adiante, tem uma palavra aqui, que é essa palavra aqui, para. Certo? Eu gosto de chamar a atenção para essas palavras, mesmo no português mesmo. Até porque aqui no grego, essa palavra aqui, mediante a sua morte, exatamente. Lá no grego não tem exatamente essa palavra para, mas tem o verbo aí apresentar, de uma certa forma que nos dá essa mesma ideia. De qualquer forma, que a gente está trabalhando aqui com o texto em português, então não precisamos entrar aqui no mérito do texto grego, mas, assim, gramatical, né, dentro dos seus detalhes e tudo, mas de toda forma, eu quero que você preste atenção para esse para na Bíblia, e provavelmente eu vou repetir isso algumas vezes, sempre que essa expressãozinha aparecer, mas a ideia do para dentro da Escritura tem a ideia de finalidade, certo? Ou seja, nós temos aí, nesse para, a chave para entendermos o porquê da reconciliação, o porquê da obra de Cristo, o porquê você precisa entender a gravidade do assunto, certo? A gravidade do assunto. Aqui está se falando sobre a redenção, sobre a obra redentiva de Cristo. E nessa hora, desde que o versículo 20, quando ele fala que ele fez a paz, ele vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas, vai ter uma reconciliação cósmica, e depois ele vai falar da nossa reconciliação pessoal, e a vós outros também que outrora erais estranhos, ou seja, esse foi o lugar de onde vocês saíram. Cristo não salvou amigos do Evangelho. Cristo não salvou pessoas que estavam próximas dele. Ele simplesmente trouxe para ele. Elas já estão tão próximas, agora deixa eu só... Não, nós éramos inimigos. Esse foi o preço. Salvou pessoas completamente hostis a ele. Ah, mas eu não era tão hostil assim, porque eu até cria em Deus. Eu só não me comprometia muito, mas também não era tão contra ele. Era, porque esse é o posicionamento de qualquer um que não está com ele. Então essa obra redentiva que vai se desenhando aqui, no versículo 20 na reconciliação cósmica e no versículo 21 na reconciliação pessoal, vós outros que outrora estranhos, vós outros que outrora erais estranhos, ou seja, no passado vocês eram estranhos e inimigos, já falamos sobre isso, tomávamos partido contra Deus pelas nossas obras, por aquilo que nós fazíamos, e ele diz: vos reconciliou no corpo da sua carne. Agora ele vai dizer o preço de tudo isso. Vocês estavam aqui e o preço foi o corpo
dele, do corpo da sua carne mediante a sua morte. O preço foi altíssimo para que tudo isso acontecesse. E agora ele traz para a gente a finalidade. Gente, às vezes eu acho que eu não consigo dar a importância que é esse para dentro do texto. Talvez eu tivesse que escrever um livro todo só sobre isso, sobre esse para, presta atenção quando esse para aparece. Quando o para aparece, você para, olha aí, né? Acabei de criar aqui uma expressãozinha, né? Quando o para aparece, você para. Pare e reflita. Ele falou de todo o processo da redenção. E agora ele vai dar pra gente a finalidade, dizendo assim, de graça pra gente. Foi para isso que eu fiz. Essa foi a razão pela qual Cristo morreu na cruz, pagou o seu preço. Vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Pagou esse preço altíssimo, tirou a gente da nossa posição de inimigos e estranhos. E agora ele vai dizer o seu propósito. É maravilhoso o texto bíblico quando ele faz isso com a gente. Agora ele vai dizer o porquê. Para quê? Vamos ver aí, então, versículo 22. Para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse posicionamento aqui, esse para apresentar-vos perante ele, exatamente mostra essa finalidade no sentido de Cristo nos tirou de uma posição de estranhos e inimigos e ele fez tudo isso para nos colocar agora em uma outra posição. Beleza? Cristo tirou a gente de uma posição de estranhos e inimigos, alienados e contrários a Deus, e agora ele nos coloca numa outra posição. E esse processo, essa recolocação de posicionamento, ela teve o preço. Esse processo aqui não foi só tirar do ponto A para o ponto B, meu amigo. Do ponto A para o ponto B foi a morte de Cristo na cruz. E ele fez isso, ele morreu na cruz, deu o corpo da sua carne, mediante a sua morte, para nos colocar em uma outra posição, para nos apresentar diante dele, para nos apresentar-vos, para apresentar vocês, colossenses, para nos apresentar hoje, nós cristãos, crentes no Senhor Jesus Cristo, para nos apresentar perante ele. Está aqui para apresentar-vos perante ele. Está aqui. Esse povo está aqui. E como é que eles estão agora? Nós temos aí santos, inculpáveis, irrepreensíveis. É interessante o fato de que nós temos aí essas três palavras, né? Exatamente, três palavras: santos e inculpáveis. Um comentário aqui diz que essa era a mesma linguagem usada no Antigo Testamento para descrever aqueles que eram os animais sem culpa, né? Digamos assim, lá de Levítico, certo? Sobre o fato de que precisava se apresentar um animal sem mácula, né? Um animal que não tivesse defeito. Ou seja, essa é a mesma linguagem, apresentar alguém sem defeito. Vocês vão agora chegar diante de Deus, vamos colocar vocês diante de Deus agora, mas é em uma outra posição, não é mais a sua posição defeituosa e inimiga, exatamente, agora é uma posição santa e inculpável, né? Então, quando Cristo traz os seus seguidores, é importante a gente anotar isso aqui. Então, quando Cristo
traz seus seguidores para o Pai, a fim de que eles sejam inspecionados, eles serão achados irrepreensíveis. Eles serão achados irrepreensíveis. Sabe o que a gente nota com isso? É um posicionamento absolutamente diferente do que nós éramos antes. Ele diz: olha, vocês eram inimigos no pensamento pelas vossas obras malignas. Ou seja, é como se ele dissesse que vocês tinham uma culpa no cartório muito grave. Tudo isso para mostrar que, primeiro, não foi barato, certo? Na verdade, não foi fácil. Não valia muito a pena. Nós não éramos flores que se cheirassem, né? Nós não éramos isso. Nós éramos inimigos. Não esqueça disso. Não esqueça de onde você saiu. E não foi barato. Foi o corpo da sua carne mediante a sua morte. Então esse foi o preço. Não foi fácil. Não foi barato. Mas o lugar para onde nós vamos nos encontrar é um lugar exatamente santos e inculpáveis. Se nós considerarmos o peso que é sermos distantes de Deus, a gente vai começar a levar mais a sério a nossa vida de santidade, a gente vai começar a levar mais a sério o nosso posicionamento. Cristo morreu na cruz, teve todo esse processo com uma finalidade, a finalidade de nos apresentar perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. De tal forma que a nossa vida hoje deveria honrar o posicionamento, aliás, exatamente o posicionamento que nós temos por conta do preço que foi pago. E é interessante falar sobre isso porque não é que nós vamos tentar pagar de volta, dar um payback, né? Ou seja, pagar novamente aquilo que foi feito por nós, uma retribuição. A gente não está retribuindo nada. A gente nunca iria conseguir retribuir, pagar de volta, pagar o que a gente deve para Deus. E a gente deve para Deus a nossa vida inteira. A gente teria que viver várias vidas e ainda não pagaríamos aquilo que devíamos a Deus. Aqui, a ideia de viver de forma santa é para honrar a finalidade para a qual Jesus Cristo morreu na cruz, para nos apresentar perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, os nossos pecados, as nossas faltas, os nossos erros, eles não serão contados diante de Deus se um dia nós tivermos colocado isso tudo, o nosso pecado, diante do Senhor Jesus Cristo, para que Ele nos perdoasse através da sua morte e ressurreição. Ou seja, diante de Deus estaremos quites, e não só justificados, mas seremos santos, seremos inculpáveis, não haverá repreensão em nós, porque nós vivemos uma vida muito boa aqui na terra, muito respeitosa, muito cuidadosa. Não, exatamente o contrário. Foi alguém que fez isso por nós, foi alguém que pagou o preço, foi alguém que foi lá e nos tirou de uma condição terrível para nos colocar numa excelente condição. Nos reconciliou, pagou o preço, skin in the game, ou seja, Ele colocou a sua pele não só em risco, mas em termos de sacrifício, para que nós finalmente pudéssemos ter essa posição de santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, a nossa vida hoje deve ser uma vida santa, não porque eu vou pagar de volta, mas porque eu vou honrar aquilo que Cristo fez por mim. Eu vou honrar esse preço alto que foi pago. Eu lembro agora, tem um filme, né, de guerra, até um antigo já, antigo assim, né, para minha época já, eu assisti faz muito tempo, que é o Resgate do Soldado Ryan. Então eu até, lá no Resgate do Soldado Ryan, nesse filme, o plot, né,
o enredo é a ideia de um não vou dar spoiler aqui do filme, né? Mas lá no filme tem uma família de soldados, certo? Uma família mesmo, assim, com os irmãos, e descobre-se que uma mãe já perdeu, eu acho que foram 2 de seus filhos. Parece que ela tinha 3 filhos e ela, desses 3 filhos, 2 já tinham morrido. E ela já tinha recebido a notícia da morte desses 2. E parece que o seu terceiro filho, né, na verdade era isso que tinha acontecido, o seu terceiro filho também estava na guerra, ou seja, 3 dos seus filhos estavam na guerra e ela já tinha perdido 2. Então começa-se ali uma operação para resgatar esse Ryan, que é o filho dela, para que ele também não morra na guerra e a mulher não perca os seus 3 filhos. Então, por isso o nome é o resgate do soldado Ryan. Ryan é esse terceiro filho que ainda não morreu, mas que o exército americano está com medo de que ele morra também e essa mulher tenha perdido seus 3 filhos na guerra. Então começa-se uma operação, desloca-se acho que um batalhão, né? Um grupo de soldados que vai lá tentar resgatar finalmente o Ryan, certo? E existe uma certa ocasião lá do filme e tal, a história do filme roda em torno disso e tudo, mas em um certo momento o soldado diz para o outro assim: olha, a gente lutou muito por isso, a gente lutou tanto por isso, então faça isso valer a pena, certo? Acho que lá no inglês a expressão é make it count, né? Que é faça valer a pena. Faça valer a pena o que? A sua vida? Não, é porque o sacrifício, meu amigo, para a gente salvar você foi muito grande. Foi muito grande, a gente se acabou aqui, a gente enfrentou exércitos de alemães e tal, para a gente resgatar você. Então, meu amigo, faça isso valer a pena. Ou seja, o sangue de Cristo foi pago, foi um preço tão alto que nós deveríamos fazer com que ele valesse a pena. Então, ou seja, nós devemos viver à luz da finalidade para a qual Jesus Cristo morreu por nós, que foi exatamente para nos apresentar perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Tendo falado sobre isso, ainda agora no versículo 23, nós começamos aqui uma expressão, uma expressãozinha interessante aí do grego, que quando ele diz aqui, né, se é que permaneceis na fé. Deixa eu parar aqui já e colocar. Aqui no português a gente tem essa expressãozinha aqui que é se. Se. Vou marcar aqui com laranja. Se. Por que eu estou chamando a atenção para esse se aí? Porque quando você vê assim, olha, se é que vocês permanecem na fé, a gente acaba pensando assim, olha, ele está dizendo, estou falando aqui, talvez, né, se é que vocês permanecem na fé, soa, ou pode soar de uma forma meio como se ele estivesse colocando em dúvida ali a salvação deles, ó. Isso aqui é se vocês forem salvos, se vocês não forem e tal. Mas a expressão lá no grego, ela traz uma ideia mais de afirmação, de como se fosse algo com que eles já contassem, tá? Então, é quase como se fosse um já que, né? Já que vocês permanecem na fé, certo? Ou seja, é uma forma de mostrar uma confirmação com relação à posição deles. Ou seja, ele diz, para reconciliar consigo mesmo todas as coisas, aliás, ele diz, para apresentar-vos santos, inculpáveis e irrepreensíveis, tendo vocês permanecido na fé. Ou seja, já que vocês permanecem aí na fé. Nesse ponto, a gente nota aqui uma característica de perseverança, certo?
perseverança, que é também uma característica daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Esse santos, inculpáveis e irrepreensíveis é para exatamente aqueles que permanecem na fé. Se Cristo começou a sua obra redentiva, essa obra, ela exatamente vai chegar nesse lugar. Nesse lugar, que lugar é esse? O lugar de santos, inculpáveis e irrepreensíveis, ou seja, o lugar para o qual o Senhor Jesus Cristo nos salvou. Se é já que vocês permanecem na fé. Essa característica de perseverança, ela precisa, de fato, também prevalecer entre nós, porque isso é uma obra de garantia. Não depende de nós, foi Cristo que fez por nós, e nós temos que confiar naquilo que Ele fez por nós. É claro que quando nós não agimos de acordo com o nosso posicionamento, o que pode mostrar é exatamente não que nós não nos esforçamos o bastante, mas pode mostrar que nós não decidimos, não nos comprometemos, essa obra de regeneração não aconteceu, porque aqueles em quem a obra redentiva teve o seu alcance, esses permanecem, se é que vocês permanecem, ou seja, já que vocês permanecem. E aí ele diz, se é que permaneceis na fé, a gente tem aqui o texto, deixe-me puxar um pouco aqui para cima, nós temos aqui, se é que permaneceis na fé, aí ele vem aqui com a expressão, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Alicerçados e firmes. Ou seja, a posição de quem está diante de Cristo, a posição que Ele alcançou para nós, é uma posição de firmeza. E eu quero que você perceba a ligação aqui com essa ideia de alicerçados e firmes, porque é isso que indica também uma pessoa que de fato é crente verdadeiramente. Ela é alicerçada, ela é firme, ela permanece na fé. Tem uma certa teologia, que defende, digamos assim, a posição que é um absurdo, Sinceramente, é aquela ideia lá do crente carnal. É essa ideia, essa palavra é um contrassenso de termos, uma contradição de termos. O crente carnal, que é alguém que tem a Cristo como Salvador, mas não como Senhor. Ele decidiu um dia o amor por Cristo, ele decidiu entregar a vida a Cristo para que Cristo o salvasse, mas Cristo não é o Senhor dele. Aí você pensa assim, mas que doideira é essa, que absurdo! Porque a característica daquele que permanece na fé é essa aí, ele é alicerçado, ele é firme. Então quer dizer que esse crente não luta, não batalha, ele está sempre ali numa constante subida em direção à sua maior santidade? Não é disso que eu estou falando, não. O crente passa por batalhas, ele passa por lutas, ele passa por guerras todos os dias. Às vezes o dia inteiro o crente está ali lutando contra a tentação, contra as batalhas espirituais e tal. Mas o ponto é que o que caracteriza o cristão é que ele é verdadeiro, que ele é firme, ele é alicerçado. Mesmo ali quando ele dá aquela balançada, ele luta para não cair e permanece, sabe? Ele permanece alicerçado, ele permanece firme. Essa é uma característica do cristão. Então, quando você vira alguém, não é porque ele está desviado, um dia ele volta para os caminhos do Senhor. Eu não estou dizendo que a gente não tem que orar para essa pessoa voltar, não. Deus abençoe que ela volte logo para os caminhos de Deus.
Mas alguém que já sai do caminho do Senhor e ela segue essa vida, aí às vezes as pessoas, não, mas um dia ele volta, um dia ele volta. Olha, eu espero que um dia ele volte, mas talvez ele nunca tenha chegado. Talvez ele precise de fato de conversão. Essa pessoa ela não é crente. Porque uma característica do crente é que ele é exatamente alicerçado e firme, ele mantém-se ali no caminho do Evangelho, seguindo ali a sua vida cristã, lutando certamente, mas não se desviando completamente da vida cristã, certo? É isso que a gente consegue notar aí. Na próxima aula a gente prossegue aqui falando sobre isso. Por enquanto a gente fica por aqui. Um grande abraço, que Deus abençoe.